eu queria te convidar, com esse mesmo espírito de alegria e de festa, a abrir o texto que está em João, capítulo 17. Vamos ler a partir do verso de número 1. João 17, verso 1 ao 5. O tema de hoje se chama O Testemunho da Glorificação, seguindo nossa série nesse importante evangelho. O Testemunho da Glorificação. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E aqui também está o teu povo. E a nossa oração, como sempre fazemos, é por misericórdia e graça. É para que, na alegria, Senhor, desse culto, em vários momentos, Senhor, em que passamos aqui, te louvando, orando, buscando a tua face, já sentimos a tua presença nesse lugar. E que agora não seja diferente. Que a adoração continue. Que a tua presença continue. Mas que o Senhor fale em nosso meio. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Apesar do pregador, a despeito das suas limitações. Mas como é bom, Senhor. Somos pequenos, mas o Senhor é grande. Então que diminua eu e que tu cresças, Senhor. Teu nome seja glorificado. Nós oramos. Amém. E amém. Irmãos, há uma história na Bíblia que nos ajuda a iniciar o pensamento de hoje. A história se dá no livro de Esther. O livro de Esther é um livro maravilhoso, cheio de boas histórias, justamente por causa da libertação, da proteção, da salvação que Deus envia através de duas pessoas, de Mardoqueu e da intercessão da rainha Esther. É um livro de boas histórias e bons personagens. E há um personagem no livro de Esther que eu queria lembrar aqui hoje. Embora não seja um bom personagem, mas ele nos ajuda a completar o nosso raciocínio. É o tal do Hamã. Hamã era um homem poderoso lá na Pérsia. Ele tinha posses, provavelmente um homem rico, mas era um dos principais conselheiros do rei Xerxes. Mas não só isso, ele era um homem declaradamente inimigo do povo de Deus. Declaradamente inimigo de Mardoqueu. Porque em uma ocasião onde ele estava sendo honrado por todos, e os homens honravam ele de uma maneira até estranha, porque eles se ajoelhavam na presença de Hamã, quase que beirando um tipo de veneração, de adoração, e Mardoqueu não se curvou. O texto ensina pra gente que a partir daquele momento, Hamã passa a odiar em seu coração Mardoqueu. Então, além de odiar todo o povo de Israel, que ainda morava e vivia na Pérsia, ele passa a odiar Mardoqueu. E aí ele começa então a tramar coisas e pensar muitas coisas. Com ódio alimentado no coração, vem alguém e dá um conselho para Hamã. Alguém diz assim: olha, eu tive uma ideia. Vamos construir uma forca de 20 metros de altura. E a ideia da forca, irmãos, está claro. Sim, matar Mardoqueu. Mas mais do que isso, fazer com que todos que passassem pela manhã, e a ideia era matá-lo de manhã, olhassem para a praça, vissem a forca de 20 metros e Mardoqueu, o líder, representativamente do povo de Israel, morto, pendurado. A ideia não era só puni-lo, a ideia era propagar a punição.
envergonhar Mardoqueu e o povo. Só que, irmãos, uma das viradas mais impressionantes da história, sobretudo a história bíblica, acontece nesse momento. Esse próprio Ramã, no afã de perseguir o povo, faz um decreto para perseguir o povo, matar o povo, ao que a rainha Ester precisa ir diante do rei e interceder pelo povo. Imagina o rei apaixonado chegando para sua rainha, dizendo: minha rainha, o que te aflige? Ester diz para ele: olha, tem um homem perseguindo a gente, eu e meu povo, então me diga o nome desse homem. E ela fala: é Ramã, o perverso. Ah, irmãos, a decisão do rei não seria outra. Ele então, irado contra Ramã, decidindo o que ia fazer, aí aparece uma outra pessoa e tem uma grande ideia do que fazer com Ramã. Veja, eu vou ler para você, Ester 7, 9 e 10. Diz assim: e um deles, chamado Harbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura. Lembra? Já estava construída, mas não tinha ninguém para enforcar. Junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Veja, irmãos, Ramã constrói a forca, mas ele não consegue matar Mardoqueu. Mas a forca já está lá, né? Ela já foi construída. E aí alguém tem a ideia: ah, tem uma forca ali. Eu acho, rei, que você pode usar ela. Bom, irmãos, há um paralelo poderoso entre essa história de Mardoqueu e Ramã e a crucificação do nosso Senhor Jesus. Veja, não foi Deus que inventou a cruz. Não foi Jesus que colocou ela lá. Foi o ódio dos homens, provavelmente capitaneado pelo Ramã de todas as eras, o inimigo das nossas almas, o diabo. E a cruz de Cristo também estava no alto. Em cima de um monte, passando por uma via, Cristo foi levado à vergonha de todas as maneiras, de todas as formas. E o ápice dela era passar pela crucificação. Para quem não sabe, a morte de cruz era a morte mais vergonhosa, mais horrenda. Era a pior das punições naquela época. Mais do que isso, era a mais dolorosa de todas. A ponto de se criar uma expressão latina só para falar da dor da cruz. A palavra excruciante significa dor de cruz. Esse foi o preço que Jesus teria que pagar. Mas há um outro paralelo. A cruz não só está no alto para todo mundo ver, assim como a forca construída para Mardoqueu estava no alto para todo mundo ver. Veja, no momento certo, o maior símbolo de derrota do povo de Israel se transformou no maior símbolo de vitória dele. A cruz foi construída para punir o pior dos pecadores, para matá-lo de vergonha por todas as gerações seguintes. Mas o maior símbolo de derrota, que seria do nosso povo, se transformou no maior símbolo de vitória do nosso povo, a cruz do Calvário. E é com essa história que eu quero começar hoje. Por isso, a grande lição que vamos aprender nesse pequeno texto é que, escute, na antessala da morte, Jesus prioriza a oração. Transforma o nosso conceito de glória, olhando para a cruz, como meio para conceder vida, e não como símbolo de vergonha, mas de vitória. Amém? Vamos ao verso 1. Em primeiro lugar, o pedido de Jesus. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Irmãos, o contexto é sério aqui. E de tudo que a gente falou até agora, quando a gente abre o capítulo 17, há um teólogo chamado Werner de Burr, e ele consegue colocar cronologicamente certinho onde isso provavelmente aconteceu. E é provável, irmãos, que depois de celebrar a ceia, lá no lava-pés, João capítulo 13, saindo dali, passando pelos discursos do capítulo 14, 15 e 16, Jesus está se aproximando do Monte das Oliveiras. Para quem não lembra, é ali
que Judas vai entrar com os soldados para traí-lo e ele será levado. Então, onde Jesus está? Jesus está caminhando para lá. Um lugar conhecido do mestre. Um lugar que ele gostava de passar horas e horas sozinho, fazendo o quê? Orando. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. O Monte das Oliveiras, irmãos, representa a antessala da morte. Para Cristo, nesse momento, e ele sabe, a hora não se aproxima, como ele mesmo diz, a hora chegou. Então ele sabe que toda dor, todo sofrimento, é questão não de dias, mas de minutos. E veja, irmãos, nesse quadro de dor, de sofrimento, de escuridão, Jesus faz a coisa mais inusitada. Jesus para de falar de Deus para os discípulos e ele começa a falar para Deus sobre os discípulos. Jesus ora, irmãos. Diz o texto que, assim, depois de dizer isso, Jesus olha para o céu e ora. Depois de dizer o quê? Depois de falar sobre a consolação do capítulo 14, a perseverança do capítulo 15 e a alegria na tribulação do capítulo 16, Jesus ora. Jesus ora porque todo esse discurso é muito importante, mas o contexto é terrível. Então Jesus sabe, irmãos, que nem a consolação, muito menos a perseverança, e muito mais a alegria na tribulação, é algo natural, que pode ser produzido por nós. Ele sabe que tudo isso depende da atuação direta do Santo Espírito. Então, parar e orar pelos seus discípulos, irmãos, foi a melhor coisa que Jesus fez naquele momento. E é isso que ele vai fazer agora. Ele olha para o céu e ora. Mas você já parou para pensar, ainda, né? Por que Jesus ora? Esse verso nos dá algumas indicações. Primeiro, porque como ele mesmo diz, chegou a hora. E eu quero que inicialmente você grave esse relato. Por quê? Em João, a todo tempo a gente está ouvindo, ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora. E assim por diante. Mas agora Jesus muda o discurso, ele usa o mesmo tempo para dizer, chegou a hora. A hora é tão iminente, como eu disse, não é questão de dias e horas, é questão de minutos. Que a hora já é chegada. E eu quero que você entenda que todo o nosso texto será lido de forma proléptica. Ou seja, algumas coisas que nem aconteceram, Jesus trata como se já tivesse acontecido. É tão certo que ele vai para a cruz. É como se ele pudesse ouvir os passos dos soldados se aproximando. Que ele fala, chegou a hora. Só que ainda não chegou, faltam alguns minutos. Mas ele pode dizer, como que no presente, ei, chegou a hora. Ele pode dizer, completei a obra que me deste para fazer. Por quê? Chegou a hora. Então grava isso é importante. Mas então vem o pedido. Que pedido ele faz? Ele pede para que, na hora final, nos 45 minutos do segundo tempo, o Pai o livre dessa hora? Chegou a hora, mas Senhor, me livra dela. Chegou a hora, mas Senhor, alivia as minhas dores. Não. A oração de Cristo é, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Irmãos, uma oração única. Um pedido que não pode ser copiado. Afinal, ele é Deus. Ele é o Deus encarnado. Somente o Deus Filho pode orar ao Deus Pai, dizendo, glorifica o teu Filho. E é isso que ele está fazendo aqui. A pergunta que você tem que fazer nesse momento é, que glória, irmãos? Eu já pintei o contexto. O que estava acontecendo e o que está prestes a acontecer. Então você deveria perguntar em seu coração, mas que glória Jesus está vendo? Será que ele está vendo os momentos após a ressurreição? Os 40 dias que ele vai trabalhar com os discípulos e mais a sua ascensão na frente dos homens? Ele chegando aos céus e assentando-se à destra do Pai, tendo seus inimigos debaixo dos seus pés? Será que é isso que ele está dizendo? Não, irmãos. O texto está no presente e, como eu disse, de forma proléptica, ele já está encarando a cruz do Calvário. Então, nesse momento, duas coisas especiais acontecem. Na antessala da morte, ao invés de desespero, Jesus ora.
Mas na antessala da morte, Jesus ressignifica o nosso conceito de glória. Glória para a gente é a conquista depois da batalha. Glória para Jesus é passar no meio da batalha. Glória para a gente é o domingo pela manhã, quando a gente vai no túmulo, ele está vazio e Cristo ressuscitou. Glória para Cristo, irmãos, é ser pendurado no madeiro, levando as suas culpas para a glória do Pai. É aqui que ele vai mudar esse conceito. Foi ele mesmo que disse, no capítulo 12, verso 32 e 33, veja. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Lembra? A morte é no alto. Ela é visível, mas não para propagar vergonha, vitória. Ainda, mais atrás, João capítulo 3, versos 14 e 15, ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então aqui você consegue enxergar, já começa a ver o brilho, os sinais dessa glória. Quando ele for levantado no madeiro, e ele atrair todos a ele, olhando para Cristo, se você confiar e crer em seu coração, você será salvo. E foi para isso que ele veio. Ele veio para morrer, mas ele veio para morrer pelos seus pecados, para salvar o seu povo. Aqui está, glorifica o teu filho. Essa é a glória que ele espera. E na cruz do Calvário, vendo o seu povo redimido, não só o filho será glorificado, mas o pai será glorificado no filho. Então escute, a cruz é o lugar em que a ira foi aplacada, o preço foi pago, o pecado perdoado. Nós fomos libertados, não do Império Romano, mas do Império da Morte, para criar um novo povo de todas as raças, tribos, línguas e nações, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas uma última pergunta ainda, falando de oração. Pense comigo, se Jesus pode falar da cruz como algo que ainda não aconteceu, mas como algo que já aconteceu. Se a cruz é algo que está dentro do projeto de Deus, firmado num pacto de redenção antes da fundação do mundo, então a pergunta final para a gente é, por que Jesus ora? Já está firmado. Deus é soberano. Ninguém, nem os romanos, nem Judas, nem Pilatos, nem toda a comitiva e liderança dos judeus podem impedir esse momento. Esqueci do diabo. Sim, ok. Nem ele pode fazer isso. Jesus veio à terra, não só para cumprir a lei, nascido de mulher, mas para morrer pelo seu povo. E ele fará isso. Então uma pergunta pode ser feita aqui, para a gente fechar o ponto. Então por que Jesus ora, se Deus é soberano? Irmão, se eu ganhasse R$1 a cada vez que eu ouvir essa pergunta, né? Como disse o pastor Hércules ontem, eu estaria rico. Rico. Porque muitas pessoas param aqui e dizem, pastor, mas se Deus é soberano, por que eu oro? Ei, você ora porque Deus é soberano. Você não pede a um Deus qualquer, mas um Deus que pode realizar todas as coisas. E mais que isso, ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Mais ainda. Lembra do que diz o nosso verso? Jesus olha para o céu e diz assim, Pai. Então Jesus está lembrando para a gente que o nosso Pai é soberano. Ei, ele não pode só realizar tudo o que quer. Ele não pode só fazer todas as coisas, mas ele fará tudo isso para o bem dos seus filhos. É isso que Cristo nos ensina. Teu Pai é soberano. Bom, em segundo lugar, me acompanhe, versos 2 e 3. Vimos o pedido, agora a dádiva. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse momento, irmão, Jesus nos dá, de novo, nesse quadro escuro, sombrio, mas Jesus ainda, no finalzinho, nos revela 2 mistérios aqui, nesses 2 versos. 2 mistérios relacionados a essa dádiva poderosa, que é a vida eterna. O primeiro mistério é a quem é concedida a dádiva. E o segundo mistério é o que ela significa. As 2 coisas serão explicadas por Jesus. Vamos à primeira, então, verso de número 2, onde ele diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Perceba aqui a ligação do verso 2 com o verso 1. Os teólogos vão dizer que o pedido do verso 1 só pode ser feito por causa do verso 2. Logo, o verso 2 é a base do pedido do verso 1. Pai, glorifica o teu filho, por quê? Porque o Senhor me deu autoridade sobre toda a humanidade. E aqui a expressão está no passado, ou seja, essa autoridade foi concedida a Cristo antes da fundação do mundo, naquele pacto eterno de redenção selado lá atrás. E ele está dizendo, a autoridade me foi dada. É a mesma coisa que dizer, ei, o reino me foi dado. É isso que ele está dizendo. Mas ele continua, a autoridade não é autoridade apenas pela autoridade. O poder não é apenas pelo poder, é para dar alguma coisa. E ele completa dizendo, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui você consegue responder, para quem ele veio dar essa dádiva? Ei, deixa eu dizer, para o povo dele. Para o povo dele. Se ainda há dúvidas no seu coração, ei, volte para o texto e olhe, preste atenção. Verso 2 diz que a sua autoridade é sobre toda a humanidade. Literalmente no grego significa toda a carne. E para quem conhece o Antigo Testamento, a expressão toda a carne é uma expressão para simbolizar todas as pessoas sem exceção. Por quê, irmãos? Se estamos falando da autoridade e do domínio do reino de Cristo, ei, não há quem possa impedir o seu reino. Não há ninguém no mundo, nem no universo, que esteja longe da autoridade do reino de Cristo. Não há. Por isso a primeira frase é toda a humanidade, toda a carne. Mas na segunda frase, veja, para conceder a vida eterna, não mais a toda a carne, mas a todos os que lhe deste. Irmãos, é claro como a água. Ei, preste atenção. Jesus tem um povo escolhido antes da fundação do mundo. Queira você ou não, ele ama esse povo. E como diz a expressão, ei, olha, para que conceda a vida eterna a todos eles. Nenhum deles ficará de fora. Porque ele amou na eternidade, ele ama no presente e continuará amando na eternidade futura. A vida eterna é para esses, aqueles que tu me deste, aqueles que crerão no Senhor. Mas ainda ele responde, o que significa essa dádiva? Verso de número 3. A vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Aqui, irmãos, é muito importante essa revelação para a gente. Porque se você pensar, a vida eterna é para onde estamos indo. A vida eterna é o motivo por que você está aqui. Porque você não suporta um mundo em que toda a tua sabedoria, tudo que você viveu e construiu, vai simplesmente desaparecer na hora da morte. Você não é ateu. Você não é niilista, não. Você crê que após a morte segue-se o juízo. E para aqueles que fazem parte do povo de Deus, mais do que juízo, você terá o encontro com o Rei na cidade celestial. Então você crê na vida eterna. Então, irmãos, essa revelação aqui é muito importante, porque aquilo que nós buscamos é revelado por Cristo. O que é que nós buscamos? Para onde estamos indo? Como será? É verdade, irmãos, que algumas teses são levantadas sobre a vida eterna. Sobre como será a eternidade. Eu trago algumas para você aqui. A primeira, um lugar de não morte. A vida eterna foi reduzida à expressão literal do que estamos lendo, vida eterna, ou seja, a vida que não morre. Mas pensa comigo como seria vazio, pequeno, pensar apenas numa prolongação temporal ou atemporal da vida. Será que é isso que nós buscamos e é por isso que nós lutamos tanto aqui embaixo? Eu creio que não.
Não é apenas a oposição à morte e à dor. Não é apenas viver para sempre. Segundo lugar, o que se diz? Alguns esperam, irmãos, um lugar ocioso, silencioso, pacato, em oposição principalmente ao trabalho. Algumas pessoas pensam na vida eterna assim: ei, quando eu chegar lá, meu amigo, eu não quero saber de nada. Eu quero descansar. Lá vai ter provavelmente uma casa para cada um, né? Uma rede na varanda. Não é isso, irmão? Isso aí é o projeto de aposentadoria seu, não é? E tá bom, tá legal. Perto da praia, tá legal. Mas pensa comigo, irmãos, não é por isso que a gente luta. Não é por isso que todos os mártires derramaram sangue. Não, irmãos. Isso aí você pode adquirir em vida. Terceiro lugar, um eterno coral. Quem nunca ouviu isso? Eu vou cantar naquele lindo coral. E você vai cantar no coral. Mas eu quero crer, irmãos, que a eternidade, ela nos trará tantas formas de adoração diferentes que a gente nem pode imaginar. Não estou dizendo que você não vai cantar, não quero cortar o seu barato aqui. Nós vamos cantar, vai ter ensaio, vai ter tudo lá, ok. Vamos louvar o Senhor. Mas calma, vai ter muito mais do que isso. Sim, haverá adoração. E de várias maneiras. Então, o que buscamos? Pelo que vale a pena morrer, irmãos? Primeira coisa, deixa eu te dizer, não é para passar a eternidade agora livre da morte, sabendo que vamos viver para sempre. Ei, irmãos, viver para sempre não é tão bom. No inferno as pessoas viverão para sempre. Eternidade por eternidade não é o que buscamos, porque depende não apenas do lugar onde vamos estar, mas a companhia que estaremos. João 14, verso 3. Porque quando eu voltar, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a eternidade. Primeiro, o encontro pessoal com o teu Salvador. Ah, irmãos, por isso vale a pena morrer. Como disse Paulo, eu quero fechar os olhos e ver Cristo. Mais que isso, a eternidade não será um lugar oposto ao trabalho. Veja a descrição que Cristo nos dá. A vida eterna é esta, que te conheçam. Ah, irmãos, e conhecer dá trabalho, viu? E a expressão conhecer aqui vai muito além de um conhecimento puramente intelectual. Porque aí o crente baiano, né? Tipo David, né, David? Porque ele é baiano, tá, irmãos? Não porque ele seja, né, enfim. Mas o crente um pouco mais lento, mais devagar, ele ainda poderia pensar, ei, eu posso aprender da rede, né? Eu posso aprender numa sala de aula, mas não é isso que Jesus está falando. Esse conhecimento aqui, irmãos, compreende sim, talvez um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de intimidade e de relacionamento. E relacionamento e intimidade dão trabalho. Então eu não sei como será, irmãos, os detalhes, não pergunte. Se vamos caminhar com ele como os discípulos faziam, e ele vai contar histórias, e vamos ver coisas, se janelas no espaço do tempo serão abertas diante de nós. Eu não sei como será. O que eu sei é que o que Jesus disse vai acontecer. E que a eternidade, então, pode ser colocada nesse nível. Eternidade é o conhecimento pessoal do eterno. Isso mesmo, o conhecimento pessoal do eterno. Porque eu não estou falando do eterno enquanto eternidade. Eu estou falando daquele que é eterno por essência. Como diz a própria Escritura, o Haolam, ou seja, o eterno. Eu não estou falando de uma medida de tempo, eu estou falando do nosso Deus Todo-Poderoso, que é eterno. Ah, irmãos, esse será um grande dia. O cumprimento da profecia de Abacuque 2,14. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você pode dizer amém? É mais ou menos isso que você fará lá, ok? Mas ainda para fechar esse ponto, deixa-me dizer a última coisa que Jesus diz aqui. Ele diz, olha, esta é a vida eterna,
que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você não pode perder isso de vista. Estamos no Evangelho de João, onde Cristo é apresentado desde o primeiro capítulo, e o objetivo é para que, olhando para os sinais que ele apresenta, vocês creiam nele e tenham a vida eterna. Esse é o objetivo, capítulo 20, verso 31. Capítulo 1, enfim, todo o Evangelho foi escrito com esse objetivo. Então, quando você ouve que o objetivo final, a vida eterna, é conhecer o único Deus verdadeiro, está escrito de forma clara, embora nas entrelinhas, você só conhece o Deus único verdadeiro por meio de Jesus Cristo. Não dá para chegar lá, foi o que ele acabou de dizer, João 14, verso 6, que você conhece de cor. Vamos repetir? Eu sou o caminho, verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para fechar o ponto, não há dádiva, não há vida eterna, não há conhecimento com o Pai, não há relacionamento na eternidade com Ele, não há encontro pessoal com o Haolam, sem passarmos por Cristo Jesus. Bom, terceiro e último lugar, versos 4 e 5, o propósito. Diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Bom, Jesus está encerrando a sua obra. E como eu disse, ele pode falar de coisas que ainda vão acontecer como se já tivessem acontecido. Isso explica pra gente que tipo de obra ele está falando. Aqui é uma discussão. Ele está falando de tudo que ele fez desde o início do seu ministério até esse momento? Ou ele compreende também a sua morte e exaltação na cruz e depois da cruz? Sim, tudo isso. Ele está falando, irmãos, de cada caminhada com os seus discípulos, de cada sermão pregado, de cada cura realizada, de cada sinal ministrado, enfim, de cada embate com os fariseus e religiosos. Ele está falando, irmãos, de todos os mistérios revelados a nós, alguns ocultos, outros revelados. Ele está falando, irmãos, da sua hora final, do ápice da sua missão, a cruz do Calvário. Ele está falando da sua morte e exaltação. E ele está dizendo: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E ele continua. E agora, Jesus tem um último pedido. Glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus está tocando aqui no propósito final. O propósito, então, de Cristo não é simplesmente ir para a cruz, mas é ir para a cruz para que o Filho seja glorificado e o Pai seja glorificado por meio do Filho. Esse é o propósito. E então, no final, já vendo a sua obra realizada, lembra? Para Jesus tudo isso é glorificação. Aí ele diz: Pai, restaura a minha glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Cuidado para você não entender aqui errado e não estragar tudo que a gente viu até aqui. Eu explico isso para você rapidinho. A restituição da glória significa restituição da posição de glória que ele tinha. E eu já expliquei isso aqui porque Deus Filho estava na eternidade com o Pai. E ele é Deus. Compartilha a mesma essência do Pai. O Deus subsiste em 3 pessoas, ok. Mas ele, veja, irmãos, goza de uma posição de riqueza, de honra e de glória durante toda a eternidade. Até que então a humanidade seja criada. E a queda aconteça, lembra? O Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Nesse pacto de redenção, Cristo já sabia que a hora chegaria. E a hora, de fato, chegou. E quando Cristo se torna homem, nascido de mulher, e a obra é feita lá no ventre de Maria, Deus, pela primeira vez na história do universo, se faz carne e habita entre nós. Esse é o mistério da encarnação. Algo poderoso, sublime. O infinito consegue caber dentro de um corpinho de um bebezinho, né, como apresentamos aqui. Mistério, irmãos, coisa poderosa. Mas de forma alguma você pode imaginar que quando Cristo encarna,
ele deixa a sua glória. Não, irmãos. Porque a glória de Deus representa a divindade de Deus. É a reunião de todos os seus atributos. É como se fosse o reflexo, o brilho da glória de Deus, da majestade dele. Então Jesus não pode se fazer homem e deixar isso lá. Isso seria um esvaziamento completo. Não é isso que nós queremos que aconteceu. O que nós queremos que aconteceu é que ele deixou a sua posição de glória. Aqui na terra, caminhando com os homens, Jesus ainda é onisciente. Lembra? Ele vira para Natanael e diz para ele assim: ei, eu não só sei, e é onisciente e onipresente, né? Eu não só sei, mas eu vi você debaixo da figueira. Irmãos, isso é Deus, irmão. Mais ainda, ele cura um paralítico e diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ei, os teus pecados estão perdoados. Toma a tua cama e anda. Ele é Deus, irmãos. E de várias e várias formas ele provou que ele é Deus. Então, para que você não compare Jesus com uma espécie de semideus da mitologia grega. Deus não é isso. Ele não é metade homem, metade Deus. Ei, ele é plenamente homem, plenamente Deus. Paulo vai dizer, nele habitava toda a plenitude da divindade. Então ele deixou a sua posição de glória. Se fez homem. Desceu até as mais baixas posições. Ele que era rico se fez pobre, no sentido de ser humilhado. Se tornou homem e habitou entre nós. Só que para Cristo, irmãos, com certeza, aqui de forma humana, tentando imaginar tudo isso, o pior de todos os sentimentos, com certeza foi a distância entre ele e o Pai. Sobretudo na cruz do Calvário, quando ele vai exclamar aquele grito de dor: Deus meu, por que me abandonaste? Então, o que Jesus mais quer nesse momento é ver a sua obra concluída, é ser glorificado para glorificar o Pai, mas é também retomar a sua posição ao lado do Pai, como sempre foi. E isso vai acontecer. Bom, ouça isso, missão cumprida. É isso que Jesus está dizendo, missão cumprida. Chegou a hora de ter de volta a glória e o relacionamento que eu tinha contigo antes dos tempos eternos. É isso que ele está dizendo. E para a gente encerrar hoje com uma rápida reflexão, vamos lembrar, na antessala da morte, Jesus prioriza a oração, transforma o nosso conceito de glória, olhando para a cruz como um meio para conceder vida, e não como um símbolo de vergonha, mas de vitória. É isso que podemos ver nisso tudo. Jesus nos ensina aqui 3 coisas bem rápidas. Eu queria que você fosse embora hoje pensando nisso. Primeiro, não é momento de falar de Deus para os discípulos, mas de falar dos discípulos para Deus. É momento de orar. Lembra? Olha o contexto. Olha o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui a minutos. Mas Jesus ainda encaixa um tempinho na sua agenda apertada para orar. Sim, irmãos, ele está orando por si mesmo aqui. Alguém poderia dizer, né? Mas Jesus está orando por si mesmo. Ei, irmãos, presta atenção. Deixa eu só conferir aqui para não errar. O capítulo 17, ele tem 26 versos. Foi dividido por alguém, ok? Numericamente. Foi organizado isso. Mas vamos usar essa organização. 16 versos. A oração compreende todo o capítulo. E só em 5 versículos, Jesus orou por si mesmo. Em todos os outros 11 versículos, tá certo, né? Jesus orou pelos seus discípulos e pelos discípulos que ainda creriam nele, ou seja, por vocês. Mas veja, ainda nos 5 versos, mesmo assim, a sua oração por si mesmo é, como que por implicação, uma oração pela sua igreja. Porque a igreja só terá a proteção que ela precisa do mundo, a santidade que ela precisa no coração, pela palavra, e a unidade transformadora, que é a beleza da igreja. A igreja só terá tudo isso se o Filho completar a sua missão, se ele for glorificado e ele glorificar ao Pai. Você entende isso? Então o que eu quero que você pense é, no momento de dor, de maior desespero, não é o momento de falar, irmãos. Não é o momento de debater. Não é o momento de brigar. É o momento de parar e orar. Pastor, mas eu não tenho tempo. Ei, Jesus também não tinha.
É possível que ele tenha aproveitado todos os minutos do seu tempo. O capítulo 18, verso 1 diz que ele chega no monte. E no monte vai acontecer todas aquelas coisas. Então é possível que ali, no sopé do monte, ou na subida do monte, ele para, faz essa oração e aproveita o último tempo que tem para orar. Ou seja, irmãos, ele gasta o pouquinho de tempo que ele tem fazendo a melhor coisa do mundo. E veja, ele é Deus Filho, Deus Homem. E é possível que ele tenha feito isso também para ensinar essa lição para nós. Porque, infelizmente, irmãos, a gente não ora quando tem muito tempo. Porque a gente preenche esse tempo com muitas coisas, né, que a gente vai fazer. Entretenimento, conversas, festa, saídas e tantas outras coisas boas, ok. Mas quando a gente tem pouco tempo, é aí que a gente não ora mesmo. Não, pastor, eu não vou orar porque meu coração está muito triste. Ei, é aí que você tem que orar. Não, pastor, eu não vou orar porque está doendo demais. Ei, é nesse momento. Não é momento de falar, é momento de orar. É isso que ele nos ensina. Segundo lugar, o seu pedido não visa a sua maior necessidade, mas o propósito final da sua missão. Jesus é alguém, irmãos, que está resoluto, que está com o coração convencido. Ele está a caminho da morte e ninguém poderá impedi-lo. O maior erro do diabo, e ele cometeu todos os erros que ele poderia cometer, mas o maior erro do diabo foi oferecer para Jesus no deserto aquilo que Jesus mais precisava, um pouquinho de pão, para saciar a fome de um homem que está em jejum há 40 dias. O maior erro do diabo foi esse, porque Jesus não é movido pelas suas necessidades, Jesus é movido pelo compromisso da sua missão. Ele não olha para si, ele abre mão do seu conforto pela glória de Deus. Ele disse numa certa ocasião, à beira de um poço, tratando de uma mulher, os discípulos vão comprar comida, voltam, esquecem-se do mestre. E ele fala, não se preocupe, pessoal, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Entende? Jesus, irmãos, está nos ensinando outra lição. Que precisamos parar de pensar menos em nós. E como disse C.S. Lewis, essa é a definição de humildade no cristianismo. Pensar menos em você. E infelizmente pensamos muito em nós, principalmente nos momentos de necessidade, de dor e de sofrimento. Hoje eu pregava lá na congregação e dissemos exatamente isso. Irmãos, uma forma em que o amor cristão é mais evidenciado é quando você se ajoelha para orar. E você está sofrendo, passando por dificuldades, você tem as suas necessidades, mas você se ajoelha. E na hora que você ajoelha, você lembra daquele irmão, daquela irmã, que você sabe e lembra, mas ele está sofrendo mais do que eu. Senhor, eu tenho tantas coisas para te pedir aqui, mas ele está pior do que eu. E é nesse momento, irmãos, que você abre mão das suas necessidades para cuidar do próximo e orar por ele. Foi isso que Cristo fez. Terceiro e último lugar, ele consegue olhar para além da sua dor, vergonha e morte. Ele olha para a glória final. O que Jesus nos ensina aqui, para a gente encerrar, é que, como vimos semana passada, a alegria é sim a recompensa, aquele gosto de vitória no final da batalha. E como é bom, irmãos, cumprirmos a missão, como Jesus disse, missão cumprida. Como vai ser bom, imagina, no final. Ou quando a trombeta tocar, ou quando você for chamado individualmente. Imagine, como disse Spurgeon, descansar a cabeça do elmo. O teu braço vai largar o escudo no chão. Você pode soltar a espada. Você vai poder descansar no Senhor, porque a batalha terminou. Agora você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Lembra, o que tanto buscamos é nos encontrarmos com o Senhor. Mas veja, a nossa recompensa não está apenas no fim da batalha. O que Jesus nos ensina aqui é que a glória do crente também está no meio da batalha. E eu provo para você por quê. Você lembra dos amigos de Daniel? Lembra? Os homens que são punidos por serem fiéis ao Senhor. Eles são mandados para o meio de uma fornalha e a fornalha ainda é aquecida 7 vezes mais.
a ponto de que alguns homens morrem só ao se aproximar. Eles não arredam o pé. Eles estão resolutos. Porque eles não estão olhando apenas para a dor e sofrimento. Eles estão vendo glória no meio de tudo isso. Ei, a gente pode até morrer, mas a gente não larga o Senhor. Isso é bênção, irmãos. E aí lembra? Eles vão para a fornalha. Mas na fornalha alguém avista e vê o quarto homem da fornalha. Lembra disso? Então veja, o Senhor não chegou no final da fornalha. Ele veio no meio da fornalha. Ele entrou na fornalha com aqueles homens. Ele está na cova com Daniel. Ele está na caverna de Adulão com Davi. Ele está no Getsêmani com Jesus. E ele está aqui hoje com você. Porque ele é o teu pastor e de nada teremos falta. Então é isso que ele nos ensina. Ei, quando você estiver passando por esses momentos de dor, de vergonha, de sofrimento, olhe para além de tudo isso. E lembre-se que os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo um peso de glória muito maior, que pesa mais do que todos eles. Siga o exemplo de Cristo. Seja fiel até o fim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque esse texto em especial, ele fala mais do Senhor do que de nós. E como é bom, Senhor, vermos o Senhor com o coração resoluto, com certeza, Senhor, indo para o pior momento da sua missão, mas ainda encontra um tempo para orar por aqueles que são seus. E o Senhor não vê apenas dor e sofrimento, o Senhor vê glória nisso tudo. Como é bom, Senhor, sermos encorajados pela tua força, pela tua fidelidade. Então, Senhor, em primeiro lugar, queremos te agradecer, porque aquele que viria nos salvar, de fato veio e nos salvou. Aquele que nos ama, como o Senhor mesmo disse, nos amou até o fim. Então, em primeiro lugar, queremos te agradecer, porque um dia o Senhor deixou a sua posição de riqueza, honra e glória, por amor de nós. Se fez homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. E isso significa para nós, não a nossa derrota, mas a nossa vitória. Porque o Senhor levou no madeiro toda a nossa dor, todo o nosso pecado, toda a nossa vergonha. E hoje, Senhor, podemos alegres cantar e glorificar o teu nome, glorificar ao Pai que está nos céus, porque o veneno mortal da serpente que nos matava passou para o Senhor na cruz e o matou. E a sua morte se transformou em vida para nós, porque o Senhor morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, por isso queremos te agradecer, Senhor. Mas também, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude no momento de dificuldade. Que, como o Senhor que estava na antessala da morte, e às vezes estamos em tantas outras antessalas, às vezes da discussão, da crise conjugal e dos problemas variados que se apresentam a nós, mas que possamos lembrar que nesses lugares, mais do que falar, precisamos orar. E mais ainda, Senhor, lembrar dos nossos irmãos pequeninos, como o Senhor que abre mão dos seus interesses, da sua necessidade, da sua prioridade, para colocar o seu povo lá no primeiro lugar da lista. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ensina a sermos como o Senhor e a vermos a tua glória, como o Senhor prometeu. Se creres, verão a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e abençoa o teu povo, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.